E eu demorei a conseguir ver pessoas, falar com algumas pessoas. Eu não estava em depressão. Isso era um momento meu que eu não queria ver pessoas. Eu queria digerir a situação primeiro. Não queria falar sobre o assunto, eu não queria ver pessoas, eu não queria nada. E aí, passou um tempo, eu tava tendo um congresso na igreja, eu vou tentar acelerar a situação. O Lucas me convenceu. Chegou pra mim, ligou e falou assim: Angélica, a gente tava no meio de uma obra louca em casa, fora do lugar. E aí falou assim: Angélica, o pessoal do Ministério de Louvor tá querendo te ver. Ele conseguiu ir pra igreja, eu não consegui. Não é pela igreja, era pelas pessoas, sabe? Eu tava com raiva de Deus, não tava com nada disso. Eu só queria o meu tempo, só isso. E aí, eu também não conseguia parar de chorar, então era melhor ficar em casa. Eu não queria receber visitas, eu não queria ver ninguém. Eu falei assim, não. Ele falou, Angélica, eles querem ir. Eu não sei qual é a versão deles, o que passou pela cabeça deles, nem a do Lucas. Mas, enfim. Eu falei assim, não acredito. Não acredito, vou ter que ver gente, eu vou olhar todo mundo, dá vontade de chorar e eu não tô afim. É um momento de fragilidade, eu não queria. E ok. Eles foram, Lucas e Angélica. Eles vão. E aí eles foram, o Ministério de Louvor todo. Bateu 9 e pouca da noite, assim que acabou o culto. Né? Porque eu desapareci, eu não fui mais. Dentro da minha casa. E eu falei assim, caramba, eu fiquei no quarto, eu vou ter que descer. Eu não tô afim de ver as pessoas. E eu desci, né? Eles foram os que ficaram felizes comigo e ficaram tristes comigo também. E aí eles estavam ali a todo momento. E desceram. Desci. Olhei pra cara deles assim, loucos, o que eles estão fazendo aqui? E aí eu desci, enfim. O Lucas ficou olhando pra minha cara, tipo assim, ela vai me matar. Desci, falei com eles. E a gente... Eu vi que eles tinham pra falar. Eu não tinha nada pra falar. Não consegui olhar no olho das pessoas porque era um... Olhei, chorei. Então, eu tava muito chorando, tava num momento muito frágil. E eu não queria ver pessoas por isso. Nada particular com nenhum deles. E aí, eles deram a palavra deles. Falaram com a gente. E eles simplesmente vieram e abraçaram. Foi ali, eu acredito que eu posso afirmar, foi difícil, foi, vamos ser sinceros, foi contra a minha vontade, porque eu tava num momento que eu não queria receber visita, eu não queria ver gente, e eles tanto forçaram a barra que, ok, o meu momento de cura começou ali nesse dia. Eu entendo, sabe, a insistência deles. E foi daquela insistência em diante que eu fui ficando menos resistente a ver pessoas. Não era só algo espiritual, como era também uma questão psicológica, era um tratamento já, né? Você vai ter que socializar. Quanto mais tempo você ficar presa, pode piorar a situação. Ou não, simplesmente, se é o seu momento você sair bem dessa, como você nunca querer sair do seu quarto. E é ok. Eu fui, fiquei com eles conversaram com a gente, oraram com a gente. E foi um momento muito bom. Você colocou uma parte do peso para fora e eles tiveram muitos outros momentos com a gente.
né, de reuniões nossas de oração, que, cara, foi um tratamento espiritual muito grande. Foi um abraço mesmo, eles não precisavam falar nada. Eles vieram, veio, abraçou. Você já fez muito, muito. Um dia eu não queria, mas hoje eu reconheço que foi muito bom pra mim. São pessoas que foram incríveis naquele momento ali pra mim. E pro Lucas também, né? Me acabei nesse vídeo, meu Deus. Como é que eu tô? Depois disso não acabou por aí. Passou o tempo. Isso foi o dia que eu fiz a curetagem, foi no dia... Internei no dia 22 de novembro. E a curetagem foi no dia 23, dia 24 eu recebi alta. E aí, depois disso, não acabou. Passou um mês, né, no caso em dezembro, no dia 24 de dezembro era Natal. Continuei sem querer ver gente, mas era Natal, a gente tinha que estar com alguém, né? Por mim eu ficava em casa mesmo, tava bom. Porque a gente idealiza, né? A gente contaria pra família do Lucas toda, né? Veio a família dele de São Paulo e a gente contaria tudo pra eles. Enfim. Eu senti uma dor horrível. Uma cólica horrível. Uma dor de uma pontada, de uma facada na barriga. E aí, agilizando tudo, fui pro prontonil, porque eu já tinha feito curetagem, já não tinha o porquê eu ir pro Domingos Lourenço mais, né? No hospital, maternidade. E eu fui, relatei tudo acontecido. Então, assim, já tinha feito um mês. E eu lembro que, voltando um pouco em um dos contos, uma irmã virou pra gente e falou que Deus ainda faria um milagre. E a gente não tava entendendo mais nada, sinceridade. E eu falei, milagre do quê? Né? Tudo acho que já tinha pra acontecer, não aconteceu. E aí chegou lá, fiz exame de sangue, enfim. Bactéria no útero. Sim, eu ainda enfrentei uma bactéria no útero. Descobri que voltei no Domingos de Lourenço. A médica virou pro Lucas e falou assim, ela deu uma bactéria que não tá conseguindo levantar. E foi no consultório, né? E na sala da médica ela falou assim, ó, ela tá com uma bactéria. E ela precisa voltar aonde ela fez a curetagem dela pra eles tratarem dessa bactéria. Aonde ela fez a curetagem, porque provavelmente a curetagem pode não ter sido feita totalmente, né? Não raspou o útero direito. Deve ter ficado alguma coisa, mas eu lembro que eu fiz a ultrassonografia, saí do Domingos de Lourenço, que eles fazem a ultrassonografia antes da curetagem, depois, pra ver se realmente tirou tudo, pra confirmar, e o útero limpo. Ok, deu uma bactéria, eu voltei pro Domingos de Lourenço. E o médico falou assim, olha, ela precisa fazer uma nova curetagem, ou a gente vai entrar com um antibiótico bem forte para combater essa bactéria. E foi constatado que era questão da curetagem. E aí ele falou, eu falei assim, doutor, tem um mês que eu fiz uma curetagem. Eu raspei meu útero, eu não vou raspar meu útero de novo. Ele falou assim, então a gente vai fazer o seguinte, a gente vai tratar com antibiótico, você vai internar, a gente vai tratar com antibiótico durante 7 dias, mais ou menos. Essa é a base do antibiótico pra gente combater essa bactéria e você não precisar fazer uma curetagem, porque a curetagem ela deixa o seu útero muito fininho. Eu falei assim, eu acabei de fazer uma, não vou fazer outra. E aí o útero, ele falou, realmente, o útero fica mole, a gente faz a raspagem, o útero fica mole, fica uma parede do útero fininha,
e corre um risco sim. Eu falei, qual o risco? E ele me falou, corre um risco sim de perfurar o útero. E aí tá o meu medo. Lá do vídeo anterior, que talvez eu libere ele todo aqui de uma vez, falando que o meu desespero era exatamente passar pelo que minha mãe passou, biológica, que foi o útero perfurado. Eu falei assim, eu vou para antibiótico, eu não vou fazer uma curetagem de novo. Ele falou, ok, nós vamos começar com antibiótico, se não combater, a gente vai precisar fazer a curetagem, não tem jeito. E eu falei, quais são os riscos? E ele falou assim, ele foi muito simpático. Eu não vou lembrar agora o nome desse doutor, ele foi maravilhoso, incrível. E super humano, segurando a sua mão, olha no seu olho, super se envolve com a sua situação, dá aquele suporte emocional que você precisa. E ele falou assim, olha, são 2 riscos. Um é você perder o seu útero. E a outra, você poderia ter tido uma infecção generalizada. E a outra, corre um risco da curetagem, porque tem pouquíssimo tempo que você fez. Então, o útero pode ficar muito fino e não aguentar você fazer a curetagem. Assim, meu Deus, que situação. E enfim, eu falei, caramba. Ele falou, sim, poderia ter virado uma infecção generalizada e você ter morrido. E aí a gente entrou para antibiótico, enfim. E aí foi aquela expectativa do antibiótico fazer efeito. Cara, 25 de dezembro, Natal, né? Que eu fui pra casa dia 24. A gente fez o ceia de Natal com a família do Lucas. A gente foi pra casa e aí no dia seguinte, que a gente voltaria pro almoço, né? De Natal mesmo, dia 25, começou tudo. E aí que, né? O dia todo no hospital, o dia todo, até chegar 10 horas da noite internar. E aí, a gente fez na semana do Ano Novo. Quem me conhece sabe que eu amo Natal. E aí, enfim, foi esse Natal, já veio já desde novembro. Muito ruim. E aí, depois do Natal, Ano Novo. Falei assim, mas vai dar o dia do Ano Novo. Aí você vai estar aqui, se cuidando. Que graças a Deus, você está bem dentro da situação. Ele fez um exame de sangue e não era uma infecção generalizada. Ele foi fazer um exame de sangue para constatar isso. Se já tinha saído do útero e se tornado generalizada ou se estava só no útero. E ele falou que estava só no útero. E aí veio mais um milagre, né? Um milagre que Deus tinha falado. Porque, né, eu fiquei 1 mês com aquilo no útero. Enfim, foi se passando os dias, muito troca de excesso, aquela coisa toda, troca de veia, já não tinha uma veia mais pra me furar. Antibiótico acaba com a vida, a gente estoura tudo. E a minha família viajando, enfim, todo mundo em Itaperuna, no Ano Novo. E eu não contei pra minha mãe, não deixei ninguém contar. E aí a minha mãe cismou de me ligar, tá tudo bem? Eu falei, tá tudo bem. Eu estava no hospital. O que você tá fazendo? Eu tô vendo televisão. Olhei pra televisão, não estaria mentindo. Estou vendo televisão, vocês, tudo bem. Tá bem mesmo? Tá bem mesmo. Aí, ok, desliguei o telefone. Falei assim pra irmã, pro meu irmão, não deixa minha mãe vir embora. Não deixa ela vir embora. E deixa ela ficar aí. Não fala pra ela. Quando receber alta, eu falo. Porque a gente tenta poupar a mãe, né? Minha mãe, emocionalmente, minha filha fica desesperada. O nosso assunto é filho. Eu acredito que a maioria, todas as mães, ou a grande maioria. E aí eu quis poupar ela. E o Lucas trabalhando, aquela troca, não podia ficar mais muito tempo ali comigo. E ok, a gente foi superando um dia de cada vez. Troca de acesso, mas
uma dor insuportável, o braço todo roxo já, todo verde, todo estourado. Eu pedindo pelo amor de Deus o médico pra vir, né, nos últimos dias, acelerando tudo. Um enfermeiro que botasse no acesso uma agulhazinha menor, que doesse menos. Mas aí veio uma enfermeira até o Natal, lembrei. E aí veio fazer o nosso acesso super carinhosa. Eu sei que tava tratando um bebê mesmo, sabe? E aí ela falou assim, entendo, você tá toda furada, tadinha, não sei o que, aquela coisa, né, fofa, delicada da parte dela. E ela botou, ela falou, mas você sabe que não vai aguentar muito tempo, né? Aí eu saio, de repente, daqui a 3 dias, não dá pra aguentar um pouquinho. Ela, olha, eu acredito que um dia, 2, estourando, realmente estoura. E aí você tem que tirar, porque é uma agulha muito fina e não vai aguentar. E aí ficou a expectativa pra ver se ia fazer curetagem ou não. Se a bactéria estava sendo combatida, se o antibiótico estava fazendo efeito. E aí a médica, né, chegou pra mim e falou assim, eu orando muito a Deus pra não ter que fazer essa curetagem. E a médica virou pra mim e falou, você tá indo muito bem, a bactéria está agredindo, não está evoluindo e tá fazendo efeito antibiótico em você. Eu fiquei muito feliz no meio daquela tristeza toda, uma notícia boa, né? Eu fiquei assim, cara, graças a Deus. Ela falou, graças a Deus mesmo. Primeiro que não foi generalizada, não saiu do útero. A gente recorreu a tempo, deu tudo certo, está dando tudo certo. Com fé em Deus você vai sair daqui logo, não vai ser preciso fazer a curetagem. Aí eu fiquei muito feliz. E uma bênção, um milagre de fato. Deus foi muito bom. E é só esperar concluir o antibiótico pra gente ir pra casa. Passei ano novo no hospital, não queria. A gente dá valor pela luz do dia. O sol que está do lado de fora é uma coisa assim, porque você presa, um banheiro, uma cortina, uma televisão, uma sala escura, uma data comemorativa, você presa no hospital, uma sala fria e vários furos, vários remédios, vários antibióticos, você passando mal. E você só quer ir pro lado de fora e sentir o tempo quente, esse mormaço que a gente sente aqui fora e tanto reclama. Eu só queria ver a luz do dia, só queria ir pro lado de fora, só queria sentir aquilo na pele. Só isso. Eu queria ver gente, eu ia pra janela do lado de fora, dava uma andada, uma caminhada, porque a gente fica entediada. E ia carregando acesso e ia, né, pra janelinha do hospital. Nisso eu conheci muitas pessoas, vi muitas histórias, né? Enfim, e tiveram muitos propósitos também pra eu estar ali. E tudo isso, e eu vim aqui falar isso tudo pra você. Ainda estamos no processo, ele ainda não terminou, né? E depois disso tudo, volta no médico, faz ultrassonografia de abdômen total, estava tudo certo. E aí no dia 22 de março, dia do aniversário de casamento, de 5 anos, e foi no ano passado isso, eu estava na emergência novamente. E aí vem uma cólica que não conseguia sentar do lado esquerdo. E faz a ultrassonografia depois de uma manhã inteira no Domingos de Lourenço. Visitei esse hospital mais do que eu desejava. E aí fiz a ultrassonografia, estava com cisto de 3 centímetros no ovário esquerdo. Era o motivo da dor. Enfim, o médico falou que 4 centímetros era operável, mas 3 não era. E podia tomar medicações para regredir. Enfim, eu tomei as medicações, voltei na minha médica, ela passou, já achei outra, né? Porque
porque no caso não era mais a doutora Marise, porque eu não estava mais grávida, não era mais uma gestante, né? Procurei uma nova médica, uma foi super ignorante, virou pra mim e falou assim, você não está vendo que isso daqui foi uma coletagem mal feita? Eu falei assim, então, falaram que era uma infecção que eu tive no útero, contei todo o histórico, e ela falou assim, isso daqui é resto do bebê, resto ovular. Isso daqui, e eu não estava entendendo, e ela sendo bem ignorante, enfim, eu procurei outra médica, né, porque existem médicos e médicos, e eu, sinceridade, não sei o porquê alguns desejam ser médicos. Eu não sei se é por status, muito provavelmente é, né, e não é status você brincar com a vida dos outros, marcar negativamente a vida dos outros e não poder agregar na vida do seu paciente. Então, recolha a sua insignificância, porque não basta você saber sobre medicina, você concluiu uma faculdade, você não tem dom, não ama vidas, você fica em casa, porque é bem melhor. A gente ganha e você também, eu acredito. Não é porque você mancha o seu nome ou você, enfim, né? Não vou dar muito papo pra isso, mas se você não tem aptidão pra ser médico, fique em casa, por favor. Fique em casa, dessa vez vai pra você. Tá? E aí eu procurei outra médica. E ok, gostei da médica, estou com ela até hoje. Foi indicação também da minha cunhada, a doutora Cristina Maciocas, atende em Nova Iguaçu. E depois disso tudo, eu fiz uma ultrassonografia, né, que essa outra médica anteriormente tinha pedido, pelo menos ela já estava com pedido de ultra na mão e tudo, corri pra fazer. Fiz em frente do Domingos de Lourenço mesmo, na Paladino de Nilópolis, a minha ultrassonografia de abdômen total, pélvica, mamária, ela passou tudo, mas pra isso ela serviu e eu fiz. E aí deu que eu tinha microcistos, né? Cistos no ovário esquerdo e no direito também, alguns pequenos. E aí agora eu estou em tratamento e tudo mais. E depois disso tudo, hoje, né, em 2021, a gente vendo essa pandemia, eu até cheguei a pensar em engravidar, né? A gente estava correndo com os exames, tudo direitinho para uma tentativa para engravidar, para começar a se preparar, mas bateu um medo, porque a gente enfrentou uma pandemia, né? Estamos enfrentando ainda e com mutações, né? Agora vamos passar por mais uma. Veio uma de não sei aonde, agora vem uma da Índia, aquela coisa toda, um cenário que é assustador. Emocionalmente todo mundo abalado, pessoas perdendo seus familiares, crianças sendo atingidas também. E aí a gente se tomou remédio e tentar. Ainda não se concretizou. E minha mãe pegou Covid, graças a Deus. Foi leve, perto do que a gente pensava, assim, nossa, se eu pegar, que a gente entra em desespero. Minha mãe tem asma, então tem 65 anos, 66 anos, não parece, mas tem. E a gente fica preocupado, grupo de risco, a gente fica preocupado. Graças a Deus ela não precisou ser hospitalizada, eu agradeço muito a Deus por isso, é uma bênção muito grande. A gente tomou um susto, mas graças a Deus ela está bem, ela está se cuidando, né? Às vezes sente um pouquinho de fraqueza, mas está bem. Pressão 98, graças a Deus. Pressão normal. Só o psicológico que fica meio assim, às vezes altera a pressão, isso é normal. E aquele medo e tudo mais, ela vai casar, graças a Deus. E no meio disso tudo, a gente foi fazer o nosso exame, né? O primeiro deu negativo, quando a gente fez junto com a minha mãe, né? Porque ela mora na casa de baixo, a gente não é de cima. Então poderia ser que desse um positivo, porque eu tinha contato com ela, deu um negativo. Fizemos o exame do PCR do cotonete, deu negativo. E aí passou um tempo, ela foi pra casa da minha irmã e tal, passou um tempo, a minha irmã falou, Angélica, baixa o aplicativo da Dados do Bem e faz o seu exame pra ver. O meu deu positivo. Graças a Deus novamente.
assintomática, eu não senti nada, eu não tive nada. Hoje a gente já repensa um pouquinho, né? Eu tive, então assim, eu nem soube. E aí se eu tivesse grávida? Então assim, conversei com a minha médica, voltei nela. Ela falou que a questão do meu cisto se dá por resistência à insulina. Não é uma diabetes, mas que nós vamos cuidar, tratar. Eu já estava em dieta, já estava fazendo atividade física. Tô indo muito bem, graças a Deus, né? Que a gente toma esse susto com o resultado do exame, então a gente já fica pianinho, a gente já fecha a boca, já começa a se alimentar bem, a evitar certo tipo de coisa. Tô praticando atividade física, então eu já estou me sentindo até bem mais, bem melhor, sabe? Bem mais disposta. E eu falei pra ela que eu já estava fazendo, e ela falou, ok, a gente vai refazer agora em agosto, né? Agora não, em agosto, e aí ela vai ver como é que está a situação. Ela falou que essa questão da resistência à insulina acontece também na gestação, em algumas mulheres, como aparece a pressão alta e algumas coisas podem acontecer. Mas ela falou que no meu caso, a resistência à insulina é pela questão, foi o que se deu em relação ao cisto, foi ocasionado pela resistência, e que nós vamos acompanhar, se Deus quiser, daqui a pouco tá tudo bem, já está tudo bem, né? E aí a gente já tá maneirando, fazendo atividade física, se cuidando, né? Pra em breve ter o nosso baby. Se Deus quiser, em breve eu vim aqui pra dar uma notícia boa pra vocês, né? Sobre isso. Mas uma fé em Deus incrível. Sempre entreguei toda a minha vida nas mãos de Deus, sabe? Para que Ele fizesse a vontade dEle. E assim tá sendo feito. Eu sentia a todo momento que eu precisava dividir isso com vocês, sabe? Foi uma experiência dolorosa, sabe? Mas com muita fé em Deus. E a questão do aceitar, eu em nenhum momento sinto que eu sou merecedora de nada do que Deus faz, tem feito e vai fazer na minha vida. A gente não merece nada. Se você acha que, Deus, obrigada porque eu mereço. Não, a única coisa, até a salvação, inclusive, a gente não merece. Ele é Pai, né? E foi um sacrifício feito para que a gente estivesse aqui hoje. Então, entenda que todas as coisas que acontecem na sua vida não é porque você merece. A gente não merece nada. Então, tudo que a gente tem aqui é bônus, é graça, é um favor imerecido. A gente não merece. A gente não merece tantas bênçãos. Eu não merecia hoje estar aqui. E Deus, Ele, sua infinita bondade, me trouxe até o dia de hoje. Num cenário, né, desse que estamos vivendo, Ele tem nos guardado até aqui. E isso não foi merecimento também. Eu estou crescendo em Deus e eu acredito que assim como eu posso dizer que eu fui curada disso, eu entendi o meu processo. Você não vai entender de início, não vai entender nenhum processo da sua vida de início quando a sua vontade não é a do Pai, não é feita, né? Mas tem um porquê em tudo. E a gente não cresce só acontecendo coisas boas. As coisas ruins, elas marcam você. Então, essa marca que ele faz é uma marca que vai mudar a sua vida. Vai sim, no momento você não vai entender nada. Você vai falar o porquê, o que ele quer daquilo. E aos poucos você vai entender. E a pastora da minha igreja, ela passou por isso, a pastora Elisângela. E ela falou exatamente a mesma coisa que eu estou falando pra você agora. A gente não entende, mas depois a gente vai entender. E eu acredito que Deus usou a minha vida pra vir até aqui falar com você. Ele sabe o que é melhor pra você. Se ele falou não hoje, você pode ter certeza que o não dele
foi o melhor. Você vai falar assim, você perdeu o bebê. Você vai falar que o não de Deus foi o melhor pra você? Sim. Porque o confiar em Deus é você confiar que até no meio da tempestade Ele vai fazer. Ele vai te dar paz, Ele vai transformar a sua vida. E a minha fé em Deus é tão grande que até o não que Ele me dá eu confio. Eu confio no que Ele tá fazendo. A minha história de vida tem muitas outras, né? E Ele me trouxe até aqui. Então, eu sei o que Ele é capaz de fazer, eu sei o que o meu Deus faz. Então, não tem palavra para agradecer a Ele. Ele me fez crescer bastante. De uma forma que se não fosse dessa forma, eu não cresceria. Um pai e uma mãe corrigem um filho porque ama. Um pai e uma mãe falam não porque é um não pro bem. E a gente sabe disso. A gente pode, na hora, fazer pirraça quando é imaturo, quando é criança, porque a gente não entende. E a gente acha que a gente sabe o que é melhor pra gente, que os pais estão sendo ruins com a gente, malvados. E eles sempre têm que falar sim, né? Nós somos filhos mimados. E levando pra paternidade espiritual não é diferente. Nós somos imaturos. E as provas, elas fazem a gente se tornar um adulto. A gente crescer, a gente evoluir, a gente entender qual é a vontade dele, faz a gente aprender a confiar sim, e se tudo aquilo que a gente fala, ele pode provar a gente, né? E foi o que eu fiz, eu sempre falei que eu confiava em Deus em tudo, e eu confio muito, eu sei que Ele tem um propósito pra tudo, e Ele vai fazer. Porque Ele faz. Se Ele quiser, Ele faz. Ele já me deu aquilo que eu menos merecia. Aquilo que eu não merecia, na verdade, que é a minha salvação. Né? E ela é conquistada todos os dias. E eu não merecia nada disso, e Ele fez. Por amor. E por amor Ele me corrige, por amor Ele me faz passar por algumas experiências para eu dizer que eu tive as minhas experiências com Ele. E foi dolorido, mas eu tenho certeza que Ele vai trazer o sonho a se tornar realidade. Aquilo que você acha que não é possível sim. E Ele faz sim. E Ele não coloca nada no seu coração que não seja possível realizar. Hoje, o que eu quero é ser mãe. O que eu faço é entregar na mão dele, porque teve o processo, mas ele não me abandonou em nenhum desses momentos. Ele segurou a minha mão até o final. E eu fico imaginando também quando vier o próximo bebê. Gente, eu não tenho noção na realização, como eu vou reagir. Se foi bom no primeiro, o segundo vai ser muito melhor. É isso, gente. Essa é a minha história como maternidade. Espero que vocês assistam os próximos vídeos. Me sinto muito livre, muito aliviada. Sensação de dever cumprido, daquilo que Deus já tinha falado há muito tempo pra mim que eu faria, que seria esse vídeo Tem Outras Coisas. Então, o primeiro desafio foi concluído com sucesso. E obrigada pela sua atenção. Até aqui.